Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bom? Iniciando aqui mais uma live. Vamos dar um tempinho aqui pro pessoal ir entrando. Essa live aqui a gente vai falar sobre contabilidade para médicos, o que o médico tem que fazer para ajustar sua contabilidade, as melhores formas de recolher seus impostos, pessoa física, pessoa jurídica. A gente vai fazer aqui com o Bruno. O Bruno acabou de entrar aqui, então eu vou, Bruno, vou lhe aceitar aqui, só um segundo. Solicitações. Está aguardando o Bruno aqui. Vinícius, Kaique. Fala, mestre. Fala, Bruno. Beleza, cara? Bem, deixa eu aumentar o volume aqui. Já deixei aqui, ó. Pessoal, Propaganda já. pessoal. Segue aí. O Bruno tem muita dica bacana aí sobre contabilidade. Pessoal, tá dando para ouvir a gente direitinho, vendo a gente bem, tudo tranquilo? Aline. Vamos dar mais, Só deixa eu abaixar aqui o ventilador, calma aí. vamos dar mais uns minutinhos aqui pro pessoal entrar, né? A gente marcou 8 horas, são 8h02, 8h03. Já já a gente Boa, doutor começa. Vinícius. Pessoal, primeiro agradecer aqui o Bruno pela participação, na verdade até pelo convite, né? O convite surgiu do Bruno, a ideia da gente fazer essa live. E eu achei bem bacana porque desde que eu comecei esse projeto aqui, o Médicos Mais Ricos, uma dúvida que muita gente tem, muita gente sempre me pergunta, são dúvidas, na verdade, são dúvidas relacionadas à contabilidade, aos impostos, à pessoa física, à pessoa jurídica, a melhor forma de recolher os impostos e tudo mais. E, óbvio, a gente como planejador financeiro pessoal até tem uma ideia de alguns desses pontos, mas não consegue, não chega a ser um especialista nesse assunto. Então, quando conheci o trabalho do Bruno, foi bacana, vi que o cara tem um trabalho bem legal, bem sério, e tem muito conhecimento prático que com certeza vai ajudar o pessoal que estiver assistindo aqui a nossa live. Bruno, cara, antes de você se apresentar aí para o pessoal, a forma como eu pensei em fazer. Anteontem eu abri uma caixinha de perguntas nos stories para as pessoas mandarem algumas dúvidas, né? Então, eu acho que o nosso bate-papo hoje, a nossa live hoje, ela pode ser um bate-papo da gente ir respondendo algumas dessas dúvidas que são mais comuns em relação à contabilidade para os médicos. E também, caso tenha alguma pergunta relacionada a finanças e investimentos, a gente vai trocando figurinhas aqui. Algumas pessoas já me passaram algumas dúvidas que têm relacionadas a isso lá na caixinha dos stories, né? Mas o pessoal que está assistindo aí também pode ir mandando as dúvidas aqui para a gente que a gente vai tirando, beleza? Quem tiver dúvidas Boa. relacionadas à contabilidade, alguma coisa relacionada à pessoa física, pessoa jurídica, impostos, etc., manda aqui que a gente vai começando o nosso bate-papo. Então, Bruno, antes da gente começar, cara, se apresenta aí para o pessoal, o que você faz, como é que é o seu trabalho, o que você ajuda as pessoas. Legal. Bom, Davi, inicialmente, obrigado aí pela oportunidade de poder falar com mais médicos, né? Esse é o objetivo do canal e também eu tenho um canal no YouTube, só que no YouTube eu falo também para várias outras atividades, comércio, indústria. Só que o Instagram, você também sabe que se a gente começa a ampliar muito o nosso foco, a gente acaba não atingindo ninguém, né? Você tem que pegar um nicho específico ou uma atividade específica e segmentar ela e focar nela. Bom, me apresentando, sou Bruno. Eu tenho uma experiência inicial em auditoria, né, de indústrias e também da área da saúde. Eu fiz o grupo DAS aqui em São Paulo, que é um grupo muito forte de a parte de CDB, Delboni, de convênios, né? Eu fazia auditoria externa deles. Então, isso já foi meu início na parte de... Deixa eu baixar aqui. Na parte de entrar nessa área da saúde. Mas, naturalmente, depois de 5, 6 anos que eu fiquei nessa empresa de auditoria, eu acabei saindo e vim para o escritório familiar, né? Nesse escritório familiar, a gente começou atendendo diversos tipos de empresas, né?
comércio, indústria, serviços. Só que, naturalmente, a gente começou a recepcionar muito mais médicos. Então, a gente hoje na carteira de escritório deve estar girando em torno de 40%, 50% da nossa carteira, tudo de médico. E se for pessoa física, então, esse percentual aumenta significativamente. Então, assim, por referência, porque você também sabe que normalmente um médico atua com outro médico em uma clínica, então você acaba pegando aquela clínica como cliente, aí ele gosta do seu serviço, ele quer pegar outra clínica que ele também trabalha e traz para você. Então, essa referência foi se tornando e a gente conseguiu trazer diversas clínicas aqui para o escritório, diversos médicos. Então, basicamente, a gente acabou se tornando especialista na área da medicina, justamente por a gente estar fazendo esse serviço de qualidade. E aí, a ideia do Instagram, como eu vi que tinha muitas pessoas falando para o público médico, né? Eu falei, cara, não tem ninguém praticamente falando sobre contabilidade. Então eu vou atacar essa área, porque algumas vezes são dúvidas muito comuns que eles mandam, e algumas vezes isso que eu procuro, é tentar tirar dúvidas básicas. Obviamente a gente não vai entrar no artigo da lei tal, da cláusula tal, porque senão fica muito maçante, mas eu tento explicar de uma forma simples, para que eles entendam algumas diferenças, ou como é que tributariamente é melhor ou é pior. Então, essa é a ideia do Instagram. Cara, e pessoal, lembrando aí que quem for tendo alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta para fazer em relação à contabilidade ou em relação a finanças mesmo, já manda aqui no nosso bate-papo que a gente vai respondendo ao longo da live, certo? Legal. E Bruno, cara, quando a gente está falando de contabilidade para médicos, talvez uma das perguntas mais comuns que surgem, né, uma das dúvidas mais comuns que as pessoas têm é, pô, e aí, pessoa física, pessoa jurídica, quando que eu faço um, quando que eu faço outro, quando que vale a pena o médico prestar o serviço via pessoa jurídica ou via pessoa física? Você pode primeiro entrar em detalhes sobre isso, tirar alguma dúvida relacionada a isso também? Então, assim, essa pergunta é bem comum, né? Primeira coisa, é o que eu sempre digo, a gente tem que primeiro entender que para se fazer um comparativo a gente tem que ter as mesmas bases, tá? Não adianta eu falar de um comparativo onde, em um lado, você não declara tudo, você faz ali mais meia boca, você não tem um controle rígido, e de outro lado a gente vai começar a calcular os impostos com base em se faturando tudo, em fazendo tudo certinho. Então é comparar o ilegal com o legal. Obviamente, o ilegal e o incorreto, ele sempre vai ser mais barato, tá? Mas a gente não entra nesse mérito porque você está tornando uma operação ilegal. Lá na frente você pode ser pego. Inclusive, depois no bate-papo a gente pode falar nesse novo robô que a Receita... Inclusive, eu soltei agora uma matéria no meu Instagram que a Receita adquiriu. Então, a gente comparar o ilegal com o legal já é o primeiro ponto errado. Não se pode comparar. Então, vamos falar os dois sendo legais. Que você fature tudo, que você emita recibo sobre tudo. Normalmente, um médico que fatura acima de 10 mil reais, acima de 9 mil reais, já está na hora de sair do carnê-leão, que é a pessoa física, né? Você emite os recibos, faz o seu controle de carnê-leão e depois o líquido que der, né? Receitas, menos despesas, o líquido que der, você recolhe mensalmente as guias de IR. Então, quando você joga isso na pessoa jurídica, tende sempre a pessoa jurídica ser mais vantajoso, tá? Aí, quando a gente vai para a pessoa jurídica, existem diversas faixas que são os diversos regimes tributários. Então, existe o Simples Nacional, existe o lucro presumido, o lucro real. E aí também, em cada um desses, a gente tem que analisar diversos pontos, né? Por exemplo, se aquele médico ele é um médico mais velho e quer se aposentar, ou é um médico novo que acabou de abrir empresa. Então, também a questão do Prolabore vai interferir na tributação. Então, é sempre uma análise para cada médico. Qual que é seu projeto de futuro? O que você quer? Você quer já contribuir um pouco mais agora sobre a aposentadoria ou não? Você quer recolher sobre o mínimo e lá na frente você está pensando em aumentar a sua aposentadoria? Porque a gente sabe que a aposentadoria é uma coisa que a qualquer momento muda. Então, a gente sempre vai fazer um planejamento tributário antes para cada médico, para cada estilo de médico. Tem diversos tipos. Aqui, por exemplo, tem médico que vai abrir empresa com 50, 55 anos, ele é um regime tributário que a gente vai colocar. Se
ele é um médico mais novo, acabou de abrir empresa, está fazendo os plantões, algumas vezes, dependendo do valor, o carnê-leão como pessoa física é a melhor alternativa inicial. E aí você vai se acostumando e depois você vira uma empresa. Então, cada pessoa a gente tem que analisar certinho para fazer um regime tributário adequado. E, obviamente, num país que você é livre para você escolher qual imposto que você quer pagar, o quanto de imposto, opte sempre pelo menor. Então, você não está fazendo nada fora da lei. Mas você sempre se utiliza da lei de forma de uma elisão que você pague menos imposto possível. Porque também ficar pagando muito imposto sem necessidade, não tem porquê, né? Uhum. Só um ponto que me chamou a atenção e dependendo das pessoas que estão assistindo aqui, pode ter gerado um pouco de confusão. Você falou da questão, dependendo do momento de carreira que o médico está, se ele quer contribuir mais ou menos para a aposentadoria, vai ser melhor um regime ou vai ser melhor algum outro regime. Você pode explicar isso melhor para a gente? É o seguinte, hoje, dentro do Simples Nacional, de acordo com a mudança que eles fizeram em 2018, existe um termo chamado fator R. O fator R, dentro do Simples Nacional, é o que vai definir ele pagar. Olha a diferença de imposto. Tem o fator R é o que vai definir ele pagar ou 6% de imposto ou 15,5% de imposto. Qual a diferença? E o que define esse fator R? É o Prolabore seu, é o quanto que ele quer contribuir. Se ele quer contribuir muito do Prolabore, ele quer fazer uma aposentadoria já desde você está falando de contribuir, quando você está falando de contribuir, você está falando da contribuição para o INSS, né? Exato, Prolabore do INSS. Então, só para deixar claro aqui para o pessoal, quando o Bruno está falando de aposentadoria, ele não está falando do plano de aposentadoria, de uma construção de patrimônio de aposentadoria, que é que muitas vezes a gente fala que não. Está falando da contribuição obrigatória ali para o INSS, né? Exato. Todo médico, quando abre uma empresa, você é obrigado a ter um Prolabore. Então, o fator R, ele é um percentual entre o tanto que você... Eu estou falando isso numa empresa que só tem um médico, um CNPJ médico, tá? Então, ele faz a divisão entre o tanto que se contribui para essa aposentadoria em cima desse Prolabore, dividido sobre o faturamento. Então, se isso for acima de 28%, ou seja, se você tem um faturamento de R$10.000 por mês, e se você contribuir com uma base de 2.800, 2.801, você vai pagar 6%. Se você falar, não, Bruno, eu não quero recolher Prolabore, eu quero bem baixo, se você recolher sobre R$1.000, por exemplo, você vai cair na faixa de 15,5%. Então, obviamente, o governo fez isso para incentivar as empresas, os CNPJs médicos, a contratar uma secretária, a aumentar o Prolabore dele, porque tudo isso entra dentro desse cálculo, tá? Então, a questão do Prolabore é essa. Já no lucro presumido, ele é mais indicado quando esse médico não conseguiu entrar nesses 6% e ele vai para os 15,5%. Aí é melhor ir para o lucro presumido, porque ele acaba travando nos 15,5%. No Simples Nacional, ele inicia em 15,5%, então vai aumentando. No lucro presumido, ele trava. Se você faturar R$1.000 ou R$1 milhão no mês, você vai pagar 15,5%. No Simples Nacional, não. Você vai, de acordo com o Simples Nacional, você vai iniciar em 15,5% e vai aumentando, entendeu? Sendo que, mas dependendo do fator R, aí eu acabei até me confundindo um pouco. Dependendo, então, do fator R, você vai ser pelo Simples, mas dependendo do quanto você recolher de Prolabore, você pode pagar ali 6% de imposto. No 6 ou 15,5%. Então, dependendo do fator R sobre, referente ao Prolabore sobre o faturamento, que é o fator R, você vai pagar ou 6% ou 15,5%. Então, por isso que muitas vezes o Simples Nacional não é tão vantajoso, tá? Porque muitos médicos, eles não querem, justamente por o Brasil ser um país tão instável, onde você não sabe o amanhã da Previdência, não sabe o que fazer com relação à Previdência do Prolabore, eles falam assim, não, recolhe sobre o mínimo, tá? Então, ele acaba automaticamente caindo no 15,5%, porque justamente o médico hoje fatura em torno de 10, 15, 20 mil reais. Então, para ele conseguir atingir esse fator R aí, ele tem que ter um Prolabore alto, até algumas vezes sobre o teto. Então, muitos médicos optam por não aumentar isso. Mas isso é interessante. Pode perguntar. Isso é interessante quando a gente fala isso, porque muitas vezes aí está a diferença de você recolher imposto de renda sobre o seu faturamento, né? Sobre o salário ali que você
o salário não, o faturamento, no final das contas. Entre você pagar 27,5% ou você conseguir pagar até 5%, né? Então, a economia, deixa eu ver se eu consigo fazer um cálculo grosseiro aqui. Não sei se você tem alguma simulação aí, Bruno, mas vamos supor o médico que tem um faturamento, tem um salário de atendimentos de 15 mil reais. Se for 10 mil, a gente está falando uma diferença de R$ 600 para R$ 3.000, vai. 6% para 30%. 15 mil reais, pagaria 4 mil e poucos reais de impostos, né? 3 mil e poucos reais de impostos, na verdade. 3 mil e poucos reais de impostos. Ou, fazendo o planejamento tributário da forma correta, poderia se pagar, ao invés dos 3.900 reais, né? Então, isso de forma legal. Claro, a gente está falando aqui de formas legais. Exato, que é justamente isso. Né? Só um segundinho aqui. Tá. Opa. Pronto. Legal. Legal, bacana. Isso aí, realmente, quando você está falando de faturamentos mais altos, de faixas mais altas, acaba trazendo uma redução ainda maior. Agora, um ponto que eu também percebo, que sempre gera um pouco de confusão, Bruno, você falou, né? Existem vários tipos de empresas que o médico pode abrir. É só por tempo simples, vai ser ou até forma de tributação que ele pode escolher ali, né? A empresa simples, a Eireli. Fala um pouco melhor sobre tudo isso aí, como que o médico pode ter mais clareza ou decidir em que momento optar por um ou em que momento optar por outro, né? Legal. Ó, essa é uma dúvida muito comum dos médicos. Existe essa confusão entre regime societário e regime tributário, tá? Uma coisa não interfere na outra. E o tributo, ele sempre vai respeitar o que você escolher de regime tributário. Ele não respeita o societário. Então, o societário é o quê? Como que você vai abrir sua empresa? Por exemplo, você pode abrir sua empresa, sua clínica, com uma empresa limitada, onde você vai ter você e mais um amigo que está fazendo faculdade com você, mais 2, 3 amigos, ou até mesmo você pode entrar numa empresa familiar, né, que é limitada, que você entra como sócio. Então, normalmente são 2 ou mais sócios, tá? Na questão do limitada, ela é importante porque o patrimônio da empresa se difere do patrimônio do sócio. Então, quando acontece qualquer coisa dentro da empresa, fica na empresa. Cada sócio que tem uma cota, por exemplo, tem o 20%, eu respondo por 20% daquele problema. E não chega aos bens dos sócios. Então, esse é um ponto positivo da limitada. Hoje, existe a limitada unipessoal. Muitos médicos falam, Bruno, que nem você comentou, eu tenho que ter os 100 mil reais de capital para abrir a Eireli. Hoje, já tem uma alternativa que é a limitada unipessoal. São as mesmas características da limitada, ou seja, o patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio dos sócios, porém é com um sócio só e você pode colocar o capital social que você quiser, R$ 1.000, 5 mil, 10 mil reais, tanto faz. Antigamente, mas ainda está valendo, existe a Eireli. A Eireli ela surgiu justamente onde você tem que entrar com 100 mil reais de capital social. Esses 100 mil pode ser em equipamentos, pode ser em caixa, em dinheiro investido. E aí você abre essa empresa Eireli, onde também o patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio do sócio. Então, esse é um outro quesito. Porém, na empresa Eireli, como você é um único sócio e também na limitada unipessoal, nas duas, obviamente, se tiver um problema na empresa, você está respondendo, porque você responde por 100% da empresa, certo? E por último, existe a empresa individual. Sem se confundir com o patrimônio do sócio ali, né? Sem se confundir. O problema fica na empresa, tá? Obviamente, Davi, a gente não pode ser inocente que se você tiver um grande problema, isso não vai respingar depois na pessoa física. São processos que vão surgir se sua empresa não conseguir quitar essa dívida, vai para o CPF da pessoa, porque ela representa a empresa ela é a empresa. E por último, existe a empresa individual, que a empresa individual surgiu naquela época lá atrás, onde o patrimônio da empresa se confunde com o patrimônio do sócio. Porém, você não precisa ter 100 mil reais de capital para iniciar a empresa. Então, era sempre assim. Ou você abrir uma empresa individual, né, onde o patrimônio da empresa se confundia com o patrimônio do sócio, você não precisava aportar um capital social alto,
Ou a pessoa escolhia uma Eireli, que o patrimônio da empresa não se confunde com o do sócio, porém você tem que aplicar 100 mil reais. Então eu ficava sempre nessa briga. Abro uma individual ou abro uma Eireli? Então eu ficava sempre nessa jogada. E hoje inventaram a limitada unipessoal, que é para resolver isso. Então eu percebo que daqui para frente, provavelmente, todas as empresas médicas vão ser limitadas unipessoal, porque normalmente o médico ele abre um CNPJ para ele, porque ele atua em 3, 4 hospitais, não tem por que também ficar abrindo esse CNPJ com os outros médicos, né? Até por questão de brigas, enfim, de desacordos. Então ele abre uma limitada unipessoal e aí consegue faturar e fazer o que ele quiser com aquele CNPJ. Então hoje eu estou sentindo que vai crescer muito essa questão da limitada unipessoal. E Legal. só um detalhe, Davi. Então, você entendeu que aqui eu falei de societário. Em nenhum momento eu falei de regime tributário. Então, aqui a gente está falando de sociedade. Aqui pode ter vários... eu posso escolher essa sociedade, essa sociedade, essa sociedade ou essa e fazer um regime tributário um diferente do outro. Então, as coisas se mesclam aqui, entendeu? A doutora Elizabeth Pinheiro, ela fez uma pergunta interessante. Antes da pergunta dela, eu quero fazer uma, mas é porque eu acho que vai linkar com a pergunta dela também, certo? Você falou que tem a limitada unipessoal e tem a empresa individual. Você falou que a diferença é porque a limitada unipessoal, o patrimônio não se mistura com o patrimônio da empresa, não se mistura com o patrimônio do sócio. Mas que acaba sendo uma coisa só, no final das contas, a gente vê que em determinados tipos de processo isso acaba se misturando, né? E existem já decisões judiciais quanto a isso. Tem alguma diferença, então, da limitada unipessoal para empresa individual? Então, a limitada unipessoal, quando a gente fala nessa questão de o patrimônio do sócio e o patrimônio da empresa não se confunde, é porque quando inicia um processo, desde que seja trabalhista, um civil, um criminal, o que for, ele começa no CNPJ. Então, até chegar na pessoa física, isso não quer dizer que nunca vai chegar, mas ele é um processo longo. Então, na limitada unipessoal, ele meio que protege o médico nesse sentido. Porém, se ele não puder fazer uma limitada unipessoal porque ele não quer, ele quer fazer uma empresa individual, nessa empresa individual, está lá que o patrimônio, a empresa é o sócio e o sócio é a empresa. Então, se a empresa for aberta, o cara tem 3 apartamentos, os 3 não contratualmente, tá? Mas legalmente falando, qualquer problema que der, ele vai ser acionado, tá? Então, qualquer problema que der dentro dessa empresa individual, ele como pessoa física, ele vai ser acionado. Então, obviamente, vai iniciar por empresa, mas ele vai ser acionado. Então, basicamente, a diferença das duas é que uma protege a empresa e o sócio e a outra não protege a empresa e o sócio. É uma coisa só. Entendi. Tá? E aí, linkando nisso com a pergunta da Elizabeth Pinheiro, não sei se você ia fazer mais algum comentário quanto a isso, né? Mas também fazendo aqui a pergunta da Elizabeth Pinheiro, a Elizabeth perguntou, pode explicar melhor a questão do capital social? É assim, que os contadores não ouçam o que eu vou falar agora. Mas assim... Tem contador online aqui, viu? Já vi que tem uns. Contabilmente, o capital social é o start da empresa. É o caixinha que você... Meu amigo, vamos abrir uma empresa? Vamos, eu dou 15 mil, você dá 15 mil, a gente compra a cadeira ali do dentista e vamos iniciar. O capital social é o dinheiro inicial que a empresa começa. Então, o capital social ele pode iniciar em mesa, você vai comprar a mesa, você vai pagar o aluguel do escritório, você vai comprar um equipamento caro para você iniciar. Se tem uma indústria, você vai comprar aquela máquina. Porém, hoje... É o quanto de grana os sócios estão colocando ali no negócio, né? Exato, hoje. Hoje é uma coisa tão banal que o capital social ele acabou perdendo o que era antigamente. Quando eu falo antigamente, não é por causa do meu pai que ele fazia contabilidade. Lá em 1990, que realmente as pessoas respeitavam isso. Hoje o capital social, as pessoas escolhem qualquer valor, não tem diferença. Porque no final, aquele dinheiro que entra, né? Vamos supor, eu já vi capital social de R$1.000. E que empresa começa com R$1.000? Então o cara vai falar, comprei um computador. Tá bom, então você comprou um computador. Então o capital social é isso, basicamente é o dinheiro de início da sua empresa. A partir daquilo, você vai começar. A gente tem clientes aqui, imobiliárias, por exemplo, pessoas que investem em imóveis, tem muitos imóveis, que você tem que ir aumentando o capital social. Porque algumas vezes o cara,
ele tem 10 mil de capital social e só em imóveis ele tem mais de 10 milhões. Então isso fica uma coisa meio distorcida. Então você tem uma empresa de 10 mil, só que você está, ou até uma clínica médica, você tem um capital de 10 mil e fatura 700 mil por mês, é uma coisa que não bate muito. Então você tem que ir aumentando o capital social para respaldar a empresa, entendeu? Para respaldar a atividade da empresa, que aí você vai aumentar. Mas isso não é obrigatório. Por isso que eu falo que hoje está meio banal o capital social. Você coloca qualquer valor e isso o fisco ele não é muito interessado, entendeu? Uhum, uhum. Elizabeth, e aí, tranquilo? Respondido a pergunta? Até comentar, Davi, que eu tinha comentado agora dessa questão do legal e do ilegal, né? Eu só tenho uma nota no feed aí do Instagram, que é bem legal. Depois vocês vão lá no meu Instagram. Valeu, doutora Elizabeth. Só tem uma nota no Instagram como que a Receita está se preparando para fiscalizar as empresas, tá? Então, na verdade, eu não sei de que data foi essa nota, esse artigo do jornal, mas a Receita Federal acabou de adquirir um computador, um mega computador. Ele se chama HAL. Então, depois você vai lá no meu Instagram, dá uma olhada. A notícia é bem rapidinho, 5 minutos você lê. Então, o que basicamente ele faz? Antigamente, a Receita, na época da início da tecnologia aqui no Brasil, isso daqui em 2011, 2012, eles começaram a adquirir esses computadores. Então, hoje tem o T-Rex, que é um computador que faz a análise fiscal das empresas. Então, quando você emite uma nota fiscal eletrônica, o T-Rex está sabendo. Quando você compra, ele está sabendo. Então, tudo isso está sendo, esse BI, essas análises de dados estão sendo feitas. E hoje, quer dizer, essa última notícia, eles adquiriram esse HAL, que ele vai fazer confronto de informações bancárias. Então, é muito importante para você que é médico, que fatura, que a gente sabe que faz a sua cirurgia por fora, não emite nota pelo valor total, eles estão cruzando as informações que a contabilidade declara, ou seja, o que você emitiu nota, as obrigações fiscais que a gente faz todo mês, com informações de entrada e saída no banco, com informações que a gente relaciona nas obrigações acessórias. Então, você percebe que os caras estão chegando num nível que tem que se tomar cuidado antes de fazer qualquer caixa 2, qualquer esqueminha, para conseguir não pagar imposto. Então, algumas vezes, não vale tão a pena, porque quando vem a multa, é pesado. A gente já pegou cliente aqui com multas gigantes, aqui, de mais de 500 mil reais por não entrega por não emissão de nota fiscal. Isso é um ponto que de profissionais da saúde, profissionais liberais, como a gente está falando aqui de médicos, né? A gente vai falar porque era algo que era ainda é um pouco comum, né? Como o médico é um profissional que muitas vezes vai ali na consulta, recebe no cash, recebe no dinheiro, às vezes não recebe nem por transferência bancária, ali no dinheiro vivo mesmo. Então, o que a gente percebe muito é ainda muitos médicos acostumados, até mesmo muitas vezes sabendo o que estou fazendo, mas muitas vezes um pouco por preguiça, por não saberem muito bem como vão declarar aquilo ali tudo, etc, etc, acabam não fazendo toda a declaração, né? Não, no final do ano ali, no final do dia, eu faço essa declaração. E isso, declaro aí um valor qualquer, ele nem tem a contabilidade, né? Isso é prejudicial pelo primeiro ponto, não é que ele não tem a contabilidade, ele não tem nem noção de quanto que ele faturou ali muitas vezes, ele nunca parou para de fato contar. Isso aí é prejudicial já por um ponto na relação de muito do que eu falo, né, que é em relação às finanças pessoais, que o cara não consegue nem se planejar, nem se organizar direito, por não saber o quanto ganha, achar que é tudo variável e não saber quanto que vai vir no outro mês, não ter uma previsão muito boa assim de faturamento e de como esse dinheiro pode ser utilizado para a construção de patrimônio dele, tudo mais. Mas isso é prejudicial por esse ponto, mas também é prejudicial por tudo isso que você falou, acaba tendo alguns riscos tributários. O médico acaba entrando em alguns riscos tributários quanto a isso. Então, eu tenho duas perguntas em relação a essa questão do recolhimento dos impostos, né? Quais são os riscos tributários que o médico está sujeito em caso de não se declarar tudo, declarar só uma parte, fazer de algum jeitinho aí? Quais são os riscos tributários? E
qual é a forma correta de se declarar os recebimentos e de se recolher os impostos, né? Legal. Caso seja por pessoa física, tá? Caso seja por... Não, por pessoa física ou por pessoa jurídica, acho que faz sentido, sim. Né? Sim. É assim, hoje eu falo com meu pai assim, graças a Deus que eu nasci nessa época, porque na sua época devia ser um inferno, bicho, porque ninguém ia fazer nada certo, era tudo um escambalacho, e hoje, graças a Deus, com a tecnologia, pelo menos, e também as pessoas vão se... A cultura vai mudando, né? Dessa coisa de nunca, nada, sempre no Brasil dá-se o jeitinho. Acho que o jeitinho de 10 anos para cá se caiu bastante, porque justamente as pessoas se tocaram que não é a casa da mãe Joana, né? O governo está em cima e está analisando. Então, assim, para um médico, por exemplo, primeira coisa, com relação à tributação, a partir do momento que você emite a nota fiscal, o governo já está sabendo e ele vai te cobrar isso. Vai ficar no seu nome, no seu CNPJ, então você vai ter que pagar aquele imposto de qualquer forma. Você pode postergar, pode querer pagar depois, pode... Enfim, isso vai só se tornando uma bola de neve e sua empresa no final vai ter que pagar com multa e juros de qualquer forma, tá? Um detalhe importante que a gente fala com relação à não emissão de nota, obviamente, hoje não só no Brasil, mas como em qualquer lugar do mundo, a única forma do governo não saber que você movimentou dinheiro é através do dinheiro físico. Então, essa seria uma única forma dele não conseguir ver que você prestou aquele serviço. Até porque ele teria que te pegar no flagra ali prestando o serviço e que ele viu que você não emitiu a nota. Então, seria uma coisa do outro mundo, impossível. Então, essa é a única forma hoje que se tem quando se fala em dinheiro vivo, tá? Ainda assim, tem que se analisar se o cara vai fazer correto, porque senão o cara fica com um cofre lá na casa dele de R$ 1 milhão, ele não consegue comprar nada, porque ele não tem rendimento para aquilo. Então, tem que se colocar no eixo isso antes de falar que é uma única forma, né? Agora, se a Receita, por exemplo, hoje já tem prefeitura conversando com o Estado, conversando com a Receita Federal. Então, por exemplo, você emitiu a nota fiscal de serviço, a prefeitura já comunicou esse faturamento para a Receita Federal e para o Estado. Então, se você não recolher qualquer imposto do Estado ou da Receita da parte federal, eles vão estar sabendo que os três âmbitos estão se conversando. A gente já viu auto de infração aqui de prefeitura analisando a movimentação financeira da empresa através da DIMOF, né, que é uma informação bancária, e comparando com o que ele declarou de nota fiscal. Então, vamos falar assim, a gente viu, prefeitura, vi que você, através da DIMOF, entrou na sua conta de janeiro a dezembro R$ 1 milhão e você faturou R$ 100 mil. Por isso, eu estou te cobrando com multa e juros sobre R$ 900 mil essa diferença. Então, já vi casos assim, já vi autos de infração nesse sentido. E a partir do momento que a prefeitura te cobra, você não esquece que o Estado vai te cobrar e a Receita Federal vai te cobrar. Então, hoje, os bancos mesmo já informam a sua movimentação financeira. Então, não adianta esconder muito. E até porque, hoje, vamos dizer assim, questão médicos, eles atendem muito convênio. Então, convênio para te pagar, você vai ter que emitir a nota fiscal. Ou, o seu cliente pagou via cartão de crédito, você vai ter que emitir nota fiscal porque a Cielo, a rede, vai informar o seu movimento para o governo também. Então, o governo está fazendo um jeito que praticamente é impossível ele não saber o quanto se movimenta. E algumas vezes ele nem te notifica, ele espera primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano, no quinto ano ele vai te falar, ó, tá vendo? 5 anos atrás, até agora você está me devendo X. Por quê? Porque ele espera dar um valor significativo, porque o governo pensa também como uma entidade. Por que eu vou autuar o cara quando ele está me devendo 10 mil, se eu posso esperar 5 anos quando ele estiver me devendo R$ 1 milhão? É muito melhor eu ter um trabalho só e cobrar tudo. Então, o governo também entende como uma empresa, vamos dizer assim. Ele quer arrecadar mais, então ele vai sempre te cobrar na hora que for mais benéfico para ele. Então, tem que se tomar muito cuidado. Hoje é difícil, cara. As clínicas que a gente tem aqui, a gente sempre orienta, não vale a pena. Se o valor for alto, transferência, é dor de cabeça. Algumas vezes é mais fácil você pagar ali os 15% e descansar ali em paz, dormir, do que você vai ficar com aquilo na cabeça e será que vai? E são 5 anos, né, que eles podem te cobrar. Você tinha 2 perguntas. A segunda qual que era? A primeira era essa, né, em relação aos riscos tributários.
E só antes de falar a segunda pergunta, teve um ponto que você falou que eu acho interessante comentar para quem está assistindo aqui. É, na experiência que eu tenho com alguns clientes, tem médicos que falam, né? A gente ainda percebe que tem médicos que acham que estão economizando. Tem médicos que acham que estão economizando dinheiro ao não declarar todo o faturamento, pegar um negócio por fora e tal. E normalmente médicos que recebem muito em cash. Então eu já vi casos de clientes que recebiam muito, muito, muito em cash, 90%, 95% do faturamento dos caras era em cash, médicos que trabalham aqui no interior. E era uma boa grana, assim, uma boa grana, faturamento de mais de 60, 70 mil reais por mês, e tudo no cash, o cara declarando bem pouquinho disso. Não, mas eu estou economizando nos impostos. O grande problema, pessoal, é que hoje, por tudo isso aí que o Bruno comentou, se você quiser construir um patrimônio, se você quiser acumular bens e etc., você vai ter que pagar imposto. Porque você receber tudo isso aí no cash e você não declarar, vai ficar uma quantidade exorbitante de dinheiro na sua casa. Esse dinheiro não pode ser colocado no sistema bancário e você vai ter que acabar usando ele com itens totalmente supérfluos, né? Você vai ter que acabar se livrando daquele dinheiro. Ele não vai poder se transformar em um carro para você, não vai poder se transformar em uma viagem para você, ele não vai poder se transformar em um patrimônio para você. Você vai ter que gastá-lo com mobília da sua casa, você vai ter que gastar com roupa, etc. Dinheiro E você vai costa, ter né, que cara? acabar desperdiçando esse dinheiro ao invés de conseguir construir o seu patrimônio, né? Que muitas vezes é importante para você. Então, fazer isso da forma correta é o que vai permitir você construir um patrimônio. Economizar no imposto, às vezes você vai pagar muito mais caro tendo que desperdiçar esse dinheiro. Como eu já vi médicos que têm uma quantidade tão grande de dinheiro dentro de casa, e não parece que é brincadeira. Às vezes o pessoal pensa que eu estou brincando, mas não é. Que o cara tinha ali muito, muito, muito dinheiro que não podia botar no banco. Então, o que o cara Exato. fazia? Ele Parece saía para narcotráfico, uma né? loja, comprava uma faca de 5 mil reais, comprava um tapete de 10 mil, porque ele não tinha o que fazer com o dinheiro. E não podia transformar isso em patrimônio. Então, se você quiser construir o patrimônio, você vai ter que pagar os seus E impostos, outra né? coisa, quando você tem esse montante de dinheiro que você começa a receber, a gente sabe que medicina, dependendo do nível da cirurgia que você vai se fazer, são valores significativos que entram, né? E muitas vezes, a gente já pegou caso aqui, vários casos. Primeiro caso, secretária assaltando um médico, cara. O cara ele não tem noção de quanto entra na empresa dele, secretária levando muita grana do cara, seja através de reformas de fachada, por exemplo, cara, ela emite uma nota ali, ó, o cara veio fazer uma obrinha aqui de 5 mil reais. O cara, algumas vezes, nem está na empresa, confia tanto naquela secretária, que a menina acaba levando muita grana. Já pegamos casos assim. Já pegamos o caso do cara ter muito dinheiro e ele não conseguir declarar nada. A empresa dele, fica aquela coisa na cabeça que imposto, eu não quero pagar imposto, não quero pagar imposto. Tudo bem, você não quer pagar imposto, mas você não vai ter como declarar nada, porque para você conseguir ser legal, você tem que pagar um pouco de imposto para aquela renda que entrou menos as despesas se tornar um lucro, que aquele lucro que aquele lucro que é isento vá se transformar num carro, vá se transformar num imóvel, vá se transformar no pagamento da escola dos filhos. Então, são coisas que a empresa do cara está há 5, 6 anos dando prejuízo, o filho dele estuda no Bandeirantes, ele anda de carro esportivo e tem um apartamento lá no Morumbi. Então, são coisas que não batem. E aí você fica a vida inteira se escondendo do fisco, porque você não quis pagar algumas vezes 15% de imposto, 15,5% de imposto, até mesmo 13,33%. E algumas vezes é uma questão de se sentar e se organizar, entendeu? Garanto que vale muito mais a pena, algumas vezes, você declarar esse valor e conseguir descansar em paz do que você, algumas vezes, ficar se escondendo. A gente sabe o país que a gente vive, cara. Então tem que se tomar cuidado, porque algumas vezes vai chegar um fiscal, os caras já sabem tudo sobre sua vida, os caras já analisaram os cartões de crédito que você tem, o cartão de débito. Quando o cara ele vai te chamar para uma malha fina, o cara já está totalmente armado com todas as informações, não tem nem o que você fazer mais. É só aceitar a guia com multa e juros e pagar, entendeu? Então, tem que se tomar cuidado. Eu acho que não vale a pena. Algumas vezes você tem muito dinheiro,
você não consegue usufruir, você fica como se fosse um ladrão. Você não consegue utilizar em nada, entendeu? Já pegamos vários casos aqui, o cara vende outras contabilidades, tudo desorganizado, a empresa 3, 4 anos com prejuízo, ou seja, por que prejuízo? Não é que a empresa dá prejuízo, é que ele não emite nota. Tem compra, o cara ali compra 100 mil e vende 10 mil. Então, porra, aí não vai bater nunca, entendeu? E aí ele não consegue declarar nada em nome dele. Legal. E a segunda pergunta que eu ia te fazer, cara, beleza, né? Essa primeira foi dos riscos tributários, mas a segunda, como que o médico então deve fazer para declarar todos os recebimentos, que tipo de documentos, onde que ele tem que ir, como que ele tem que fazer isso? Uma dúvida e dificuldade que muita gente tem pô, se eu atendo aqui num consultório, e eu recebo vários e vários pacientes num dia, eu vou ter que emitir uma nota para cada um desses pacientes, e qual horário que eu tenho que emitir nota, qual o prazo, quanto que eu tenho que recolher os impostos, isso sendo na pessoa jurídica, ou até mesmo na pessoa física, né? Qual vai ser a forma, se ele tiver na pessoa física ainda, qual vai ser a forma dele ter que declarar tudo isso? Até esqueci de comentar. Pegar a questão de não se faturar, né? Através da DMED, tá? Então, se você emitiu a nota, o seu paciente, por exemplo, você fez o recibo manual lá e você não emitiu a nota fiscal, ele utilizar aquele recibo lá no imposto de renda da pessoa física dele para abater nas despesas, então, tá ouvindo, né? Eu tô aqui, cara. Você pode voltar aí? Eu acho que não sei se fui eu que caiu, se foi você. Fui eu. Então, assim, a DMED é um outro meio também que denuncia o médico. Então, por exemplo, você tem seu paciente, se ele fez um tratamento lá de 10 mil reais e você fez o recibinho manual, só que você não emitiu a nota depois, se ele pegar esse recibinho e usar no imposto de renda da pessoa física dele, né, vou usar como uma despesa dentro do meu imposto de renda, e você não declarou, a DMED vai te denunciar também. Então, tem que bater a despesa que ele utilizou com a DMED que você informou lá, né, na contabilidade. Então, esse é um outro ponto também que se pega, tá? Agora, com relação à pergunta que você... Qual que era a pergunta que eu me perdi agora? Como que ele faz para declarar os impostos? Como que ele faz para declarar o faturamento e recolher os impostos, né? Sendo na pessoa jurídica ou sendo na pessoa física, que tipo de documentação ele tem que ter, onde que ele tem que ir? Então, hoje, graças a Deus, com os convênios, né? A maioria das clínicas que a gente atende atua com muito convênio, né? Tem clínicas aqui que faturam 600, 700 mil, considera-se aí que 80% é convênio. Então, essas que são convênio não tem como fazer, emitir nota fiscal. Então, você fez um serviço em novembro, a sua guia vai vencer em dezembro. Você fez um serviço em dezembro, a guia vai vencer em janeiro, e assim sucessivamente. Então, você faz o controlezinho. Obviamente, você tem que ter uma equipe administrativa para controlar isso, né? Sistemas, né? Que faça aquele controle do serviço executado perante o valor, perante a nota emitida. Então, sempre controlar isso. Tem também o caso, que algumas vezes é a pessoa física mesmo, né? Que o médico, ele atende, além da clínica dele, ele atende como pessoa física. Controlar. Então, a pessoa pediu o recibo, tem que emitir a nota fiscal, porque senão vai dar problema lá na frente. E muitas vezes a gente sabe que existe, né? Você vai querer o recibo ou não vai querer o recibo? Toma cuidado, porque tem essa questão do computador agora da Receita também, por questão de movimentação de dinheiro. Então, muitas pessoas falam que não vão usar o recibo e depois usam. Então, tem que se tomar cuidado, porque depois no imposto de renda o cara está usando recibo e vai te denunciar que você não faturou. E algumas vezes fica um alertinha vermelho lá na Receita. Ó, esse cara aqui já não faturou para um. Pode ser que ele lá na frente não fature para mais pessoas. Vamos deixar ele aqui num sinalzinho vermelho. Então, basicamente, cara, hoje com a tecnologia não é coisa do outro mundo, cara. Basicamente é você querer se organizar. Fez a prestação de serviço, emite a nota. Uma coisa que acontece muito, que também, contabilmente falando, não está certo, mas é de praxe do mercado, é o seguinte. Hoje, contabilmente falando, quando você presta o serviço, quando você transfere o serviço de uma pessoa, você tem que emitir a nota sobre o total. Só que vamos falar o seguinte, você fez uma cirurgia numa pessoa, 100 mil reais é a cirurgia. Ela vai te pagar em 10 vezes isso.
Se você emitir uma nota fiscal de 100 mil, o imposto já vai ser sobre 100 mil. No outro mês, o governo não quer saber se você vai receber em 10 vezes. Ele quer saber, emitiu a nota esse mês? Mês que vem o imposto vai ser sobre o total. Você nem recebeu e já vai ter que pagar imposto. Então, o que muitas clínicas fazem? Faz o controlezinho, é 100 mil. Então, eu vou emitir para você, paciente, 10 notas de 10 mil reais. E aí eu vou pagando imposto também diluído. Então, eu vou pagar sobre 10 mil, depois 10 mil e assim sucessivamente. Isso, contabilmente, não é permitido. Porém, é de praxe do mercado fazer isso. Então, 10 de 10 clínicas fazem isso, porque justamente senão você quebra o caixa da empresa, entendeu? Você não consegue nem dinheiro para Mas você nem recebeu, você tem que pagar imposto. Entendeu? isso é legal também? É tranquilo você Então, fazer isso? Pode trazer algum contabilmente, risco para você? contabilmente falando, diz, de acordo com o regulamento contábil, você teria que emitir 100 mil. Só que isso é uma coisa meio que fora do comum, é uma coisa fora da lógica. Vamos dizer assim, pô, governo, você está querendo que o cara te antecipe sobre 100 mil, sendo que ele nem recebeu? Então é praxe do mercado fazer o seguinte, ó, vou fazer o seguinte, então eu vou fazer 100 mil, eu vou dividir em notas de quanto você quer pagar em 5 vezes, eu vou fazer 5 notas. Porque para o paciente tanto faz, entendeu? O paciente ele vai receber aquelas notinhas, o que ele não usou esse ano no imposto de renda, ele vai usar ano que vem. Então, Uhum. então o paciente não tem muita diferença. Agora, seria ideal fazer isso. Por exemplo, acontece com muito, clínica odontológica. Os caras vão fazer um tratamento, 3 mil, 4 mil reais. É difícil, algumas vezes, a pessoa passar 4 mil reais no crédito, né? Então, o cara faz os cheques, né? Faz de mil e poucos reais. Então, você vai emitir na nota de acordo com o serviço executado, entendeu? Esse é um ponto que dá para se fazer, muita gente faz. Porém, contabilmente falando, não estaria certo, mas é de praxe do mercado fazer, porque senão você quebra a empresa. Então, entre ser irregular e quebrar a empresa, prefira ser irregular, entendeu? Acaba sendo aceito e no final das contas você vai pagar a mesma quantidade de impostos depois, né? Dá para se defender, entendeu? Tendo qualquer problema, o que é uma chance mínima do governo falar, governo, tudo bem, eu sei que eu tenho que pagar, mas eu estou dividindo aqui. Então tudo se explica, entendeu? Não é uma coisa que você está sonegando, que você não vai pagar. Ó, tá tudo planejado para se emitir as notas aqui certinho. Até porque se você não emitir, o cara vai declarar lá no imposto de renda dele, certo? E você não vai ter declarado. Então aí vai dar uma incongruência aí nos lançamentos. Uhum. Legal. Cara, e também muita gente costuma me perguntar como que faz para abrir a pessoa jurídica, em que momento ele deve abrir, como que você costuma orientar seus clientes em relação a isso? Então, médico que está iniciando a carreira, que normalmente, algumas vezes são pré-determinações dos próprios hospitais, né? Algumas vezes ele te fala que você tem que ter um CNPJ, algumas vezes são regulamentos internos do hospital, ou não, às vezes depende do que você vai atuar. Porém, eu digo sempre o seguinte, sempre tem um contador ali parceiro perto de você para você poder conversar. Normalmente, quando a gente fala de médicos, vem já de família médica, né? Então você já tem aquele contador da família que você pode algumas vezes ir tomar um café com ele, conversar. Doutor, eu tô iniciando na carreira enfim, eu tô querendo abrir uma empresa. O que você me sugere? Então ele sempre vai te indicar o melhor caminho. Quando você está iniciando, o ideal mesmo quando você está recebendo ali em torno dos seus 5 mil, 4 mil reais ali fazendo seus plantões ou até um pouco mais, você iniciar no Carnê-Leão, porque o Carnê-Leão basicamente você vai na prefeitura, tira o seu CCM e você já inicia. Então não tem uma burocracia muito grande. Você baixa o sisteminha do Carnê-Leão lá na Receita Federal, no site, e você começa a usar, gera as guias de imposto e vai pagando. Agora, quando você começa a atender muito hospital, começa a entrar valores acima de 8, 9, 10, começa a ter um movimento significativo na sua empresa, no seu nome, né, vamos dizer assim, já começa a valer a pena ter um CNPJ. Até porque você vai ter, além de abrir um CNPJ, você vai ter uma equipe ali, a contabilidade, você vai ter um pessoal do fiscal que vai conversar com você, qual que é o melhor caminho que você faz, como é que você emite a nota. Então, algumas vezes, naturalmente, você vai necessitar abrir empresa. Mas assim, de início, começou agora, conversa com o contador, provavelmente ele vai te indicar algo. Vai começar? Vamos fazer um Carnê-Leão. Carnê-Leão entrou na prefeitura, pegou o CCM, baixou o Carnê-Leão, pum, começou. Então não precisa ter a burocracia de fazer um contrato social, abrir empresa, tem que pagar toda a abertura. É mais simples, entendeu? Começou a ter um movimento mais alto, passou 7, 8 mil reais, já começa a pensar, acho que já está valendo a pena
eu abri uma empresa, um CNPJ, e aí eu vou emitindo as notinhas e você vai perceber que no final você vai pagar bem menos imposto. Até porque hoje, o hospital não te paga se você não emitir nota. Então, se você não emitir uma nota, você não vai receber. Então é uma coisa que fica meio travada. Então, você tem que fazer, entendeu? Conversa com um contador parceiro seu e ele vai conseguir Então, muitas vezes, ele já tem que ter, né? E também é interessante para o pessoal que está assistindo, óbvio, você vai... o contador aqui é você, né, Bruno? E você pode entrar em mais detalhes quanto a isso. Mas é sempre importante fazer também essa análise em relação ao seu faturamento, em relação aos seus custos, porque dependendo do momento, dependendo da carreira, do local, do tipo de atendimento que você está fazendo, você consegue diluir muito dos seus custos ali no livro caixa, né? Então, custos de aluguel, custos de secretários, custos de livros, custos de congressos, etc, etc. Tudo você pode ir utilizando o livro caixa, que é o quê? Você pega ali o seu faturamento para a pessoa física, tá? Você pega o seu faturamento, pega esses custos que podem ser utilizados como livro caixa, eles vão ser utilizados para diminuir o seu faturamento. Então, ao invés de você pagar imposto, por exemplo, no ano o cara faturou 100 mil reais, só para o número ficar fácil. Ele teria que pagar 27,5 sobre os 100 mil. Mas ele pode pegar o livro caixa dele, gastei 30 mil com aluguel, mais 20 mil com secretária. Ao invés dele pagar imposto sobre os 100 mil, ele vai pagar imposto sobre os 50 mil reais. Exato. Então, esse tipo de projeção, o contador pode lhe ajudar a fazer também. Às vezes a gente simplifica muito, né, no que a gente está conversando. Não, pô, como você falou, normalmente, a partir de uma determinada faixa de renda, compensa abrir a pessoa jurídica. Sim. Mas o Bruno falou normalmente. Quando você passa da segunda faixa do Carnê-Leão, ou seja, total de receita que você teve, menos as despesas que você colocou lá no Carnê-Leão, quando esse resultado aqui chegar naquela faixa, na segunda, terceira faixa, já não vale muito a pena, tá? Mesmo, puta, Bruno, coloquei todas as despesas, até coloquei comida que eu não comi, eu coloquei lá na despesa. E ainda assim, você está na segunda, terceira faixa, já começa a pensar em abrir empresa, porque senão você vai ficar fazendo errado, tá? Você não vai declarar tudo, porque você vai ficar manipulando as coisas. Você não vai declarar tudo que você tinha que declarar e você vai ficar inventando despesa. Então, é o que eu falo. Aí você vai começar a ficar ilegal nos atos que você está fazendo, nos cálculos que você está fazendo. Então, cara, assume, faz uma empresa, porque não tem o que fazer. Vale mais a pena, às vezes, você pagar um pouco mais de imposto e ficar tudo certinho, para lá na frente não ter ninguém para ficar te enchendo o saco. Uhum. Pessoal, a gente está chegando aqui quase ao final da nossa live, né? As perguntas que o pessoal tinha feito, eu acredito, Bruno, que a gente conseguiu abranger todas. Na minha opinião, o bate-papo aqui, para mim, está sendo muito enriquecedor, né? Estou aprendendo muita coisa que eu não sabia, reforçando alguns outros pontos. E não sei, Bruno, se você tem mais algum ponto a acrescentar. Se você tiver, você vai acrescentar agora, mas eu queria ver também com o pessoal. Quem for tendo alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro, alguma pergunta que você gostaria que fosse respondida aqui na nossa live, essa aí é a hora, porque o Instagram só permite a gente fazer a live de 1 hora, tá? Então, daqui a pouquinho vai entrar o relógio para a gente encerrar. Então, quem for tendo alguma pergunta, vai colocando aí. Bruno também, se tem mais algum ponto a acrescentar. Normalmente, como que o médico faz para abrir essa pessoa jurídica? Se você mesmo fornece esse tipo de serviço, como a gente está falando online, às vezes o cara é de São Paulo, né? Às vezes o cara é de um outro estado, o cara é de Goiás, o cara é do Ceará. Ele tem que procurar um contador no estado dele, ele pode entrar em contato com você, com sua empresa, como que funciona também? Hoje, infelizmente, na estrutura burocrática do país, é mais fácil você, empresário, contratar o contador ali da sua região, tá? Hoje existem as contabilidades online, ela fala que abre de graça a empresa, mas não é que ela abre de graça. Ela te dá um Word, você preenche e você vai lá resolver o problema. Então, basicamente, ela só transferiu a responsabilidade de abrir para você. Então, por exemplo, aqui a gente foca muito só em São Paulo, porque não adianta também eu querer vender um serviço, por exemplo, em outro estado, que vai ficar mais caro do que o cara, algumas vezes, contratar uma pessoa de lá. Então, a gente é muito claro nisso, entendeu? A gente muito vê essa questão. A abertura, algumas vezes, a pessoa física mesmo,
um contador, algum responsável vai ter que estar lá na junta da sua região, no cartório da sua região ou na prefeitura para fazer essa abertura. Então, muitas vezes é mais fácil você conversar com o contador da região. A gente atende aqui só São Paulo, se você for de São Paulo. Agora, em janeiro, principalmente, né, a gente está com volume alto de empresas aí abrindo, também clínicas médicas vindo de outras contabilidades, o que é legal, que a maioria dessas clínicas vieram como referência, né, vieram de outros clientes que já eram sócios, né, desses clientes nossos, então eles viram um serviço de qualidade e estão vindo aqui para o escritório também, que é muito bom. Acho que como ponto que eu até vi um rapaz comentando aqui, com relação à parte que você tinha perguntado de dúvidas, né? Ele comentou aqui... O Diego fez Diego, grande amigo meu, excelente cirurgião, fez uma pergunta que eu achei bem bacana mesmo. Ó. Ele perguntou se existe... Rapaz, o meu negócio está sumindo aqui. Existe a situação de precisar modificar o tipo de empresa quando o faturamento se torna muito alto? Ou quando adicionamos outros colegas médicos como sócios? Existe. Por exemplo, uma empresa individual, ela só pode ser empresa individual se tiver um sócio. Se você quiser aumentar o número de sócios, vai ter que virar uma limitada. Isso não muda em nada os tributos que você vinha pagando, tá? Então, é questão societária. Ou, por exemplo, questão de faturamento. Simples nacional, você só pode faturar nos últimos 12 meses 4 milhões e 800. Então, aí eu estou falando tributário agora. No faturamento, se você ultrapassar em 12 meses 4 milhões e 800, você vai ter que automaticamente no próximo ano virar lucro presumido, tá? Então, são alguns detalhes que realmente acontecem. Mas nunca se confunda societário com tributário. Você pode ter uma empresa societária de um jeito, com todas as alternativas tributárias possíveis. Tá? Você pode escolher as 4 tipos societários com os 4 tipos. Essa aqui pode se conectar com essa, e essa com essa. Então, você tem todos os meios. Tá? Então, dessa pergunta dele é isso. Legal. Boa. Teve aqui uma que ele comentou do cheque. Quer ver? Foi o Walter. Foi o Walter. Você acredita que haverá o controle também de entradas de pagamentos feitos em cheque nominal na pessoa física? Então, o cheque só não passa na sua mão se você repassar o cheque, né? Se você comprar alguma coisa. Se você depositar na sua conta, o governo vai tá sabendo, entendeu? Então, se você pegou aquele cheque do recebimento e utilizou para pagar o supermercado, por exemplo, que hoje é muito incomum, né? Mas antigamente era bem comum a questão do cheque, até por questão da CPMF e tal. Era a questão do cheque. Um passava para o outro. Né? Mas hoje é difícil, cara. Hoje em dia, para você conseguir pegar um cheque e repassar, é quase impossível. O cara tem que confiar muito em você para conseguir aceitar. Caso contrário, se você depositar na sua conta, você vai ter que se justificar depois futuramente. Que de onde vem aquele dinheiro, ou de que nota atrelada veio aquele dinheiro, entendeu? Entendi. Boa. Walter, Diego, respondida a dúvida? Acho que o Diego já deu um polegar aí, eu acho que foi afirmativa. Para todos, Davi, a gente pode também depois, claro, a gente pode fazer mais lives. O Instagram que eu faço normalmente, a ideia justamente é trazer mais informação para os médicos, né? Não ser aquela coisa maçante. Algumas vezes você ligar para o seu ponto, o cara te explica cada artigo, cada parágrafo do negócio, e você não quer saber. Você quer saber se vai pagar mais ou menos imposto. Então, eu tento trazer conteúdo mais simples, né, dentro do Instagram. Tem meus sites, tá? Que é o ajmed.com.br. É o site aqui do escritório. A gente atende basicamente clínica médica por ele, ou CNPJ médico aqui em São Paulo. Tendo também dúvidas. Eu vou depois soltar o meu WhatsApp, eu vou colocar um WhatsApp só para tirar dúvidas. Então, depois eu vou até dar uma impulsionada no Instagram. Eu deixo aqui os WhatsApps, que é justamente para você ter uma segunda opinião. Algumas vezes seu contador falou tal coisa, você quer tirar se realmente é válido aquilo. Vale a mesma. Então, eu vou deixar um WhatsApp fixo. Você pode sempre entrar em contato comigo, não tem problema. O objetivo aqui é esse. E segue meu Instagram lá, brunonascimento.blog. Ou se você digitar contabilidade médica, já aparece lá. Recomendo muito, viu, pessoal? Seguir o trabalho do Bruno. E é um cara muito solícito mesmo, que vai
tirar suas dúvidas. Então, às vezes você tem uma dúvida pontual, ele vai responder. Siga lá o brunonascimento.blog. Estamos com 8 segundos aqui restantes, então nossa live vai acabar. Bruno, obrigadão aí pela participação. Valeu, pessoal.